noite. Estamos iniciando mais um programa da série de eventos Diálogos Impertinentes. Esta série de eventos é uma promoção conjunta do SESC, Serviço Social do Comércio, do jornal Folha de São Paulo e da PUC São Paulo. Nós estaremos conversando na noite de hoje sobre o tema A Verdade. E os dialogadores em torno desse tema são o filósofo Roberto Romano, que é professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de Campinas, a Unicamp, na qual ele foi também diretor associado da Faculdade de Educação. Roberto Romano é assessor da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também assessor do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Autor de muitas obras, entre elas Brasil, Igreja contra o Estado e também Lux in Tenebris. Conversando com o Roberto Romano sobre a verdade, nós temos o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que é escritor também e ensaísta, é doutor pela Universidade de Paris, é o mais conhecido cientista brasileiro no estudo de estrelas duplas, de pequenos planetas e cometas. Ronaldo Rogério possui mais de uma centena de artigos de pesquisas publicados em revistas internacionais de astronomia, mais de 1000 ensaios publicados em livros, em revistas e jornais, além de ter uma obra acima de 40 livros. Ele é, Rogério, idealizador e fundador do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Para fazer a mediação dessa conversa sobre a verdade, nós teremos Marcelo Leite, que é um Bundsmann do jornal Folha de São Paulo, e eu, Mário Sérgio Cortella, que sou um dos professores do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. E eu tinha uma questão inicial, queria começar pelo Roberto. Roberto, jura dizer a verdade? Nada mais que a verdade? Somente a verdade? Não, não juro. Eu acho que a verdade, não é por acaso que o pensamento democrático moderno tentou justamente romper com essa questão do juramento, e foi uma das lutas mais importantes em termos de direitos, justamente porque nós tivemos a percepção, sobretudo a partir do século XVI, que o ser humano é finito e que esse tipo de relação da veracidade não é algo que dependa apenas da vontade ou do desejo ou até da retidão do indivíduo. A verdade é algo muito mais complexo, muito mais amplo. E porque o ser humano é finito, você não jura, então, dizer a verdade? Eu evito jurar. Rogério, jura dizer a verdade? Eu acho que não se deve jurar nunca para dizer a verdade, porque quando você defende a sua verdade, você está indo contra a verdade. Contra qual? A verdade que a gente acredita que cada um tem a sua verdade, não é? E esse é o problema sério. Então, aquela obrigação de jurar, dizer a verdade, sob a Bíblia, não é? Ainda por incrível, forçando, às vezes as pessoas nem acreditam na Bíblia e estão jurando em cima da Bíblia. Então, quer dizer, não tem muito sentido. Eu acho que democraticamente isso devia acabar e as pessoas tivessem cada um a consciência de relatar aquilo que sabe, não é, no fundo, dizer a verdade, é relatar o que ele sabe. Então, a visão dele não é que é relativa, a verdade é muito relativa. Você diz, cada um tem a sua verdade, então, aquele velho sonho da ciência, você não tem, de encontrar a verdade absoluta? Não, ela não vai encontrar nunca. A ciência ganha paulatinamente uma série de verdades e ela tem um erro, tanto que nós estudamos a teoria do erro exatamente para procurar uma verdade que a gente nunca sabe bem qual ela é. E é muito relativa. O tempo absoluto de Newton acabou, veio a relatividade, com a relatividade se provou que tudo é relativo no mundo. E isso repercutiu na filosofia toda uma visão muito mais tolerante. Hoje o homem tem uma visão muito mais tolerante em relação a ao comportamento até do homem, comportamento da mulher, todo. E aí avança em todos. A própria religião sofre essa influência. Ela mesmo, que era absoluta, usava o latim, agora ela é mais tolerante, usa. E é mais tolerante em vários aspectos. Você acha que isso é um resultante de um desenvolvimento positivo do conhecimento?
Eu acho que sim. Eu acho que a gente não pode acreditar que é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Roberto, não é meio relativista essa posição do Ronaldo? É. Não é exagerado dizer tudo é relativo, a verdade é relativa? Como é que a ciência caminha? A filosofia e a ciência, como é que elas dão as mãos dentro desse quase, não foi essa palavra que o Ronaldo Rogério usou, mas quase vale tudo, cada um tem a sua... Não, não é bem um vale tudo. E não quero dizer isso. É gradual. A gente vai... hoje o que é verdade hoje na ciência, amanhã não pode ser. O cientista submete o que ele acredita como verdade a testes, ao processo, ao método científico. Ele está questionando diariamente. Aliás, isso é fundamental que a gente passe isso para o aluno. Questionar sempre o professor, questionar sempre aquilo que lê, porque é assim que a gente aprende. Assim, atualmente se acredita no Big Bang. Todo mundo acredita que o mundo surgiu de uma explosão. E as pessoas contrapõem essa teoria à teoria da criação contínua, quando as duas teorias estão uma dentro da outra misturada, mas satisfaz muito teologicamente a crença do Big Bang. Porque a luz se fez, não é aquela ideia. Não é muito relativismo, Roberto? Não, pode ser, mas o que me parece é que, efetivamente, pelo menos do pouco que eu conheço em termos de filosofia, efetivamente nós não temos grandes filósofos que tenham se instalado num ponto de verdade e decretado de uma maneira dogmática, eu tenho a verdade, esta é a minha verdade. Tanto que a questão que se coloca muitas vezes, sobretudo na questão da filosofia, como você sabe que a filosofia é verdadeira? Né? E normalmente a pergunta da pessoa que não gosta de filosofia é: como você sabe que a sua filosofia é melhor? Eu estou me referindo a uma pergunta que foi feita a Spinoza, né? Como você sabe que a sua filosofia é melhor? E a resposta de Spinoza é: eu sei que ela é verdadeira, né? Agora, isso não quer dizer que Spinoza estivesse dizendo que estava sentado no lugar da substância absoluta. Esse é um ponto. Agora, mesmo do ponto de vista da religião, quando vocês levantaram esse tema, eu fiquei pensando num lema de Santo Agostinho que me atrai como programa de vida, inclusive. Deus não precisa da minha mentira, né? Esse é o tema de Santo Agostinho permanente. É um enunciado que, inclusive, não tem conteúdo religioso positivo. Um ateu pode lucrar muito com uma meditação nessa linha, né? Se Deus não existe, então necessariamente, então efetiva, de maneira efetiva, se eu mentir, a responsabilidade é minha, né? E o cristão, e aquele que acredita em Deus, e teve muito cristão mentiroso, né? O que tem de cristão mentiroso, né? Na história da cultura, né? Quer dizer, Torquemada é um grande mentiroso, né? Quer dizer, todos aqueles que quiseram impor verdades próprias como se fossem verdades religiosas, mentem, né? Então, esses indivíduos rompem com esse preceito agostiniano que eu acho fundamental. E nessa linha a distinção de Agostinho entre o eterno e o tempo. Se nós estamos no tempo e se nós somos temporais, o nosso discurso não pode necessariamente dizer toda a verdade, né? Nós dizemos uma nesga de verdade que de vez em quando aparece para a gente. Mas, Roberto, qual é a fonte da mentira? Ela pode ser dissociada do pecado ou da maldade? Só de um ponto de vista religioso ou moral que a gente pode entender o brotar da mentira? Ainda mais falando de Agostinho, né? Veja, você tem essa associação que é datada, inclusive, né? Ela é datada da instauração do sujeito, de um sujeito que é responsável pelo que diz. Nesse sentido, a ideia de mentira e de verdade está muito ligada à ideia de persona,
né, de prosopon, né, quer dizer, isso foi invenção estoica, né, você se torna responsável por aquilo que você diz. Né? Então, você só deve dizer, nessa perspectiva, aquilo que está sob o seu controle. Né? Nessa linha, você pode ser o dono da mentira ou o dono da verdade. Mas, se você pega, por exemplo, me parece o maior filósofo da história, Platão, né, no Alcibiades Maior, ele coloca a questão perfeitamente, quer dizer, aquele que sabe mais pode mentir mais e melhor. Né? Então, esse é o ponto. O Rogério diz que isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não é relativo? Isso se aplica aos filósofos, talvez. Uma verdade relativa. Agora, então, nessa linha, quer dizer, essa responsabilidade pelo dito, né, pelo veredicto, inclusive, né, e que se atribui ao sujeito, também está determinada. Quer dizer, um filósofo como Platão não está pensando dentro dos quadros da subjetividade moderna. Não é? Ele não tem essa obrigação que nós temos. Não é? Então, nós pensamos em termos morais, nós pensamos em termos de responsabilidade, porque nós estamos dentro de um campo já filosófico produzido. Né? Quer dizer, é uma questão que já é feita, ela não é uma questão original, não é originária essa questão. O Rogério se balançou. Mas, olha, na Bíblia tem uma citação de Pilatos. Deus diz que a vida, o caminho e tudo, e Pilatos pergunta. Ele diz, não, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Pilatos pergunta, o que é a verdade? Jesus não respondeu. Como é que você sabe que ele não respondeu? Porque isso está nas escrituras. E é verdade? Não sei. Mas Aquela relato. escritura é um relato, né? E como relato pode ser, é um fato. Porque Jesus não respondeu, aliás, a igreja teria o máximo interesse de responder e definir o que é a verdade. O Rogério tinha colocado algo que se conecta com o que ele falou agora. Pouco antes ele falou, sim, hoje da teoria do Big Bang, né, em relação ao surgimento do universo, as novas discussões sobre se foi há 15 bilhões de anos, se foi há 12,5, se foi há 13, foi há 18. E você diz assim, acredita-se hoje no Big Bang. Você inseriu o tema da crença. Como é que você vincula essas duas porque coisas? Eu acho o seguinte, porque acredita-se, porque as pessoas tomaram aquilo como uma realidade. Quando é uma hipótese, há 3 hipóteses. O universo contínuo, a criação contínua, o universo do Big Bang, não é? Grande explosão, e o oscilante. E, então, tem 3 hipóteses. Geralmente, todos os livros, geralmente apresentam uma só hipótese. E eu conversando, o Pequer uma vez me lembrou sobre isso, eu escrevi um livro e mostrei que nos livros tinha várias teorias. Uma vez organizando uma exposição no Museu de Astronomia, veio um pacote do Palais de la Découverte, na França, e só apresentava o Big Bang. Eu falei, não, absolutamente, tem que mostrar as 3 hipóteses, porque dá uma ideia de uma verdade. Aquilo é uma realidade, quando não é. É uma questão, é uma hipótese. Nós trabalhamos com hipóteses dentro da ciência. Não é? É a dominante porque existe uma série de fatos que indicam que é mais provável aquilo. Mas ela serve muito bem à criação contínua, como o Fred Hoyle sempre defende. Então explica um pouco o que é a criação contínua, porque o Big Bang é mais conhecido. É as grandes explosões. O universo estaria eterna sendo criada a matéria permanentemente. Mas isso não é uma hipótese oposta totalmente à relatividade, nem ao Big Bang. As duas podem coexistir. E isso é uma tendência nova dentro da astronomia, da cosmologia. Certa vez, conta-se, ambos aqui viveram em Paris, né, um tempo. Conta-se que Napoleão foi levado a um observatório astronômico e o cientista, um colega seu, um astrônomo, né, do século XVIII, o chamou para ele olhar e disse, olhe bem
que está aí no telescópio, porque aquela é Sirius. E aí Napoleão disse, mas é Sirius mesmo? Como se ela não tivesse aquele nome, ela deixasse de ser aquela estrela. Como é que você pensa isso? Por que vocês dão nomes às estrelas? E diz assim, aquela é Marte, aquela é Sirius, aquele planeta é Marte. Para quê? É por uma necessidade de identificação, para facilitar a comunicação. Todas as estrelas são classificadas, têm um nome, são batizadas com esse objetivo. Agora é bom lembrar o seguinte, que ele podia muito ter perguntado uma coisa que o astrônomo não poderia responder naquele momento. Será que essa estrela ainda existe? Ele não poderia determinar, porque o que a gente vê do céu é sempre o passado, não com o momento presente. Porque o Sol, por exemplo, se ele desaparecer agora, só daqui a 8 minutos é que nós vamos tomar conhecimento. Como é que você sabe? Pela velocidade da luz. Mas é uma verdade? É relativamente hoje a gente aceita a velocidade da luz determinada fisicamente, quer dizer, existe um processo científico que determinou a velocidade da luz, a gente sabe que a distância do Sol é tanto, e aí você calcula. Agora, quando você passa para estrelas e astros muito afastados, galáxias muito afastadas, aí o erro é muito grande. Aquele erro que se indica é exatamente que a astronomia quer dizer que a verdade absoluta não está ali. Então a gente põe aquele mais ou menos. O provavelmente. O provavelmente. Ou talvez. Aliás, algumas pessoas acham que a gente nunca deve afirmar. Tudo parece indicar que é uma posição mais científica. Você acha que essa é uma concepção da modernidade, Roberto? É ela que traz essa relativização? Não, eu acho que você tem doutrinas e pensamentos, não apenas ao redor da filosofia, mas sobretudo na filosofia, que encaminham a consciência para esse plano. Você tem, por exemplo, o estoicismo, né? Desculpe, o ceticismo. Quer dizer, no ceticismo você tem praticamente postas todos os problemas mais agudos de epistemologia que hoje os cientistas, os filósofos, etc., enfrentam, né? Me parece que uma lição, aqui no Brasil nós temos poucas pessoas que se dedicam ao estudo do ceticismo. O professor Porchat, da USP, por exemplo, eu acho fantástico o trabalho que ele faz. Um dos elementos mais importantes do ceticismo é justamente a perspectiva da não pressa no enunciado. Quer dizer, o cético é aquele que tem receio da precipitação, né? Ele recomenda que não se seja precipitado. Propeteia, né? Isso no grego. Quer dizer, é uma coisa que todos nós ganharíamos. Quer dizer, não é preciso receber o epíteto infamante, você é um cético, né? Mas realmente é algo que sem isso não existe trabalho científico, acadêmico, sério. Uma das coisas que eu sempre digo, um minutinho só, uma coisa que eu sempre digo na universidade, quando eu dou pareceres sobre trabalhos dos colegas, ou quando eu defendo determinadas posições, é que nós esquecemos na universidade quase sempre o direito de errar. Quer dizer, nós temos, de certo modo, quando nós entramos para o primeiro ano da graduação, né, já nos coloca um fardo. Quer dizer, você tem que ter conhecimentos certos, né? E em cima disso se faz um monte de tolices, como vestibular, provão, etc., etc., né? Quer dizer, você não dá espaço que é o espaço da produção mesmo do pensamento. Quer dizer, a errância, a possibilidade de voltar atrás. Muitos erros são mais vitais do que verdades estabelecidas. Se a verdade da ciência é tão contingente e provisória, digamos assim, como você esclareceu, devemos então renunciar à ideia de progresso científico? Não há de fato avanço, algum acúmulo nessa história? E a segunda questão que me intriga, por que no público, de um modo geral, no senso comum, digamos assim, é tão forte a representação de que a ciência chega de fato a verdades concretas, eternas, imutáveis? É até aquela ideia da ciência exata, não é?
Algumas ciências são consideradas exatas e outras não. Até há um preconceito. Alguns cientistas de ciências exatas não gostam das ciências sociais, etc., porque ele acha que elas não são precisas. Mas a ciência tem aqueles ganhos precisos. Há um avanço permanente. Não há... Agora, há sempre dúvidas. E essas dúvidas são lentamente eliminadas. Quer dizer, não há uma verdade total. Algumas verdades existem. Quer dizer, algumas verdades, eu diria, a gente está, é uma sucessão de pequenas verdades que se vai ganhando. E é um verdadeiro progresso. Tanto que você vê o avanço científico nosso, tecnológico, é tudo baseado nessa ciência, que ela vai avançando lentamente. Não se deve deixar de acreditar, por exemplo, aquela ideia de que nós vamos chegar ao fim da ciência, que a ciência acaba. Isso é uma posição totalmente falsa. O que há na ciência é sempre uma renovação, sempre um questionamento novo de vários problemas que eu acho que tem que ser questionado, porque nós não conhecemos coisas fundamentais como a origem da vida, a origem do universo. São questões que dá motivo à religião se aproveitar disso, não é? Então, você acha que conheceremos? Eu acho que sim, nós chegaremos a quase conhecer algumas coisas, como nós hoje já conhecemos muita coisa que nós não conhecemos no passado. Por exemplo, a parte genética, a influência genética sobre o homem, os genes, tudo isso é um avanço terrível. Na medicina, em vários setores, há avanços. Na astronomia, hoje a gente determinar com uma grande precisão um eclipse, com avanço, um fenômeno astronômico celeste. Aí estão os satélites. O que são? É a aplicação da mecânica celeste. Às vezes, pessoas que apareceria há uns anos atrás como estudo, se estudar mecânica celeste não vai ter aplicação nenhuma. Hoje está na nossa vida. Esse programa talvez aqui não fosse transmitido para o Brasil inteiro se não fosse. A globalização talvez nem existisse se não fosse exatamente o homem poder ver o universo, a Terra como um globo total. Aí é que vem, às vezes a gente está vivendo um século muito interessante, porque tem 40 anos que vai fazer agora do primeiro Sputnik, quer dizer, então nós temos uma ideia melhor do nosso planeta, a posição ecológica, tudo isso vem, e essa verdade vem em sequência, não é uma verdade total. Marcelo, essa questão que você colocou era para o Roberto também? Pode ser. Uma bela questão. Talvez a segunda parte, né? Por que as pessoas têm essa ideia tão arraigada? Respondendo isso. Tão arraigada de que a ciência chega de fato a verdades reais, digamos assim, verdades que correspondem ao real. Uhum. Bom, eu posso observar isso, não é bem essa ideia que eu... Pelo contato que eu tenho, as pessoas têm uma ideia que nós cientistas não sabemos muita coisa. Porque eles acham o seguinte, cada dia no jornal tem uma idade do universo, tem uma idade das estrelas, vocês estão descobrindo sempre coisas novas, então vocês não conhecem. Então isso é aproveitado por algumas religiões paralelas como uma grande motivação para dizer que o cientista não é. E o cientista não tem pretensão nenhuma de ser um sábio, um conhecedor de tudo. Eu acho que nós, cientistas, somos eternos estudantes. Nós estamos sempre aprendendo, sempre estudando. E acabamos a vida sem saber, eu acho, quase que nada. Filósofos também, Roberto? Sim, mas voltando à questão do Marcelo, há uma certa prática em termos daquilo que nós chamamos de senso comum, né, que muitas vezes é o exato oposto disso que você descreve, né? Eu sempre gosto de lembrar de uma anedota que o Hegel conta num pequeno texto chamado Quem Pensa Abstrato, né?
A história é o Hegel escreveu esse texto para justamente mostrar que o pensador, o filósofo, o cientista, etc., não está assim tão abstraído da vida quanto se julga, né? E ele conta a história da velhinha com os ovos, né? A velhinha vendia os seus ovos todo dia na feira, até que um dia apareceu uma mocinha muito bem vestida, etc., e disse: olha, eu comprei os ovos da senhora ontem e os ovos estavam podres. E a velhota disse: não, mas sabemos bem quem você é. Não sabemos que o seu pai morreu no asilo abandonado, a sua mãe fugiu com um soldado francês, nós sabemos onde você arrumou dinheiro para comprar essas fitas, esses vestidos, etc. Isto é, a velhinha estava dizendo que a mocinha não podia falar sobre os ovos dela porque era prostituta, né? Isso Hegel diz: a velhinha pensa abstrato, né? Porque pensar abstrato é reduzir uma questão concreta, né, à subjetividade. Então, isso me parece uma coisa grave. Quer dizer, o problema é: os ovos estão podres ou não estão podres? Esta é a questão da experiência. Se os ovos estiverem podres, a velhinha é desonesta. Se não estiverem podres, a moça é desonesta. Mas o importante é a questão dos ovos. Então, nessa linha, né, de reflexão, me parece que quase sempre se identifica o poder de pensamento e de trabalho de um cientista, muitas vezes, inclusive, pela capacidade que tem ele de fazer marketing. Eu fico escandalizado sempre que eu vejo na imprensa, por exemplo, alguém se referir: este é o maior astrônomo do Brasil, este é o maior filósofo do Brasil, aquele é o maior não sei das quantas. Eu sempre fico me perguntando qual é a fita métrica, né? Qual é o métron utilizado para saber se é maior ou menor. Você não falou que o Platão era o maior filósofo da história? Sim, mas espera, agora... No bloco anterior você Mas falou nós estamos pensando de Platão. Eu não estou falando de alguém que nasceu em Tiririca da Serra, né, e que estudou na Unicamp, ou na USP, ou qualquer coisa parecida. Estou falando de alguém que colocou questões que alimentam a ciência, que alimentam a filosofia, que alimentam a religião, qualquer reflexão hoje. Quer dizer, é praticamente impossível. Eu gostaria de encontrar alguém que me mostrasse qualquer campo do saber que não tivesse a marca ainda de Platão, né? Quer dizer, então aí o maior talvez se perdoe, mas é muito interessante, é muito pobre isso, quer dizer, essa subjetivação, né? Quer dizer, isso é uma coisa que me irrita cada vez mais no debate, inclusive pseudo-filosófico contemporâneo, não apenas no Brasil, né, que se discutam subjetividades, né? Quer dizer, fulano de tal falou tal coisa de ciclano. Isso aí está no nível da velhinha, dos ovos e da mocinha, né? Isso aí não está no nível da prova empírica. Então, Marcelo, o que eu penso é o seguinte: muitas vezes há uma espécie de dogmatismo, né, que é gostosamente aceito por aqueles que são candidatos a grande coisa, né? Eu sempre digo que vai sempre um sujeito na frente tocando um bumbo, né, dizendo: eu sou maravilhoso, eu sou magnífico, eu tenho a verdade. Até que ele acha um tonto que bate atrás do bumbo e diz: ele é magnífico, até que tem uma seita, né? E aí nós temos mais uma seita acadêmica, mais uma seita religiosa. Você está se referindo a alguém especialmente? Há muitos. Há muitos. Há um trabalho da Lise Jardine sobre Erasmo, quer dizer, imagina, eu estou falando de Erasmo, né? Quer dizer, Erasmo de Roterdã. Se permite, nós podemos dizer que é grande, né? Grande Erasmo. E ela tem um trabalho... que na PUC o nome Erasmo é um pouco... Erasmo Dias, por exemplo. Esse não é nada grande, esse é pequeno demais. Mas no caso da Lise Jardine, ela tenta mostrar como Erasmo e Tomás Moros, de certo modo, prepararam a sua celebridade, né? Diderot e os enciclopedistas são acusados, né, pelo Darton, por exemplo, de prepararem a sua celebridade. Quer dizer, há essa indústria do marketing que vem desde o século XVI no mundo acadêmico e no mundo intelectual. E é por isso que o Hegel define o que é a universidade como o reino animal do espírito, né? Quer dizer, todos se devoram o tempo todo, né? Quer dizer, porque todos querem ter o seu nome colado no universal, né? Quer dizer, o seu nome é o mais importante de tudo.
É aquela paixão que o Elias Canetti descreve de ter o seu nome impresso, né? Quer dizer, aquele desejo do famoso de ter muitos coros repetindo, ele é maravilhoso, etc. E aí nós estamos muito longe da verdade, nós estamos imersos num dogmatismo que é a crença na palavra do grande especialista, né? Eu acabei de, hoje mesmo nós tivemos um debate sobre direitos humanos e eu dizia que um dos grandes problemas da fraqueza da noção de direitos humanos no Brasil é a presença na bandeira daquela ordem e progresso, porque aquilo é uma ideologia, né, extremamente autoritária, baseada na competência dos especialistas, né? Então há um texto de Conte que é terrível, quer dizer, os homens comuns que não são cientistas têm que acreditar nos especialistas competentes. Então, esse dogmatismo ao que o Marcelo se refere foi produzido por mais de 100 anos de repetição, não só repetição de propaganda, mas por atos de Estado, né? Nós tivemos estadistas positivistas que fizeram programas positivistas e que afastaram a ideia de discussão, de debate, de crítica, né? Mas você falou, Roberto, do cientista que quer ter o nome impresso, como diz o Elias Canetti, né, ou o nome projetado. Ronaldo, você tem um asteroide com o seu nome, né? Tenho, mas você foi brindado pela comunidade científica internacional com essa honra. Tem um asteroide chamado Mourão. Aliás, acho que é o único brasileiro que tem. Não, tem outros brasileiros também. Mas esse asteroide seu fica entre Marte e Júpiter. Eu fui o primeiro brasileiro que tive o nome, mas eu nem me lembrava disso. Recentemente é que saiu uma notícia que um primeiro brasileiro tinha surgido, aí eu fui verificar e descobri que eu era o primeiro brasileiro. Mas eu acho que isso não é tão importante. Eu acho que o importante é a gente divulgar a ciência, dar importância, mostrar a ciência como ela é. Agora, realmente tem que se lutar contra o dogmatismo. Aliás, eu escrevi recentemente para a Folha de São Paulo um artigo sobre esse livro que saiu sobre o fim da ciência, que eu mostro o perigo do dogmatismo. Os cientistas, às vezes, dogmáticos, eles são mais preconceituosos do que pode se imaginar. Dois prêmios Nobel são citados lá, eles tiveram a dificuldade. Fez umas pesquisas sobre genética, ela só conseguiu superar as críticas, durante 40 anos ela foi regularizada, e ela só conseguiu depois que os seus inimigos faleceram. Aí ela conseguiu até o prêmio Nobel. Quer dizer, você por aí vê que o dogmatismo é um perigo na ciência, dizer que aquilo é uma coisa realmente, não tem dúvida, e é tão perigoso como a própria religião. O dogmatismo científico, aliás, é até mais perigoso, porque ele utiliza, aliás, algumas ideologias, astrologia, etc., utiliza o dogmatismo, utiliza a imagem, a estrutura da ciência para se impor. Isso é muito perigoso. Ele tem razão, esse negócio do marketing é feito em todos os campos, até na própria ciência, o pessoal quer que se faça isso. Por exemplo, a divulgação científica que se faz no Brasil é muito, até os órgãos científicos gostam muito desse aspecto dogmático, fazer o marketing da empresa, etc., mas não querem debater como nos Estados Unidos se debate. Uma vez eu questionei isso com um colega meu. Não, o Congresso é que tem que debater os nossos programas científicos e não o CNPq lá dentro, em petit comité, decidir as coisas que vai ser realizada, se vai instalar um observatório aqui ou não, se vai construir um grande laboratório. Isso tem que ser discutido no parlamento, como se faz na maior democracia, que por nós, como exemplo, é os Estados Unidos. Aí ele virou e falou assim: mas não é um perigo, Ronaldo, o Congresso americano acaba de cancelar a verba de um grande laboratório. Eu falei: não, mas se cancelou, está com toda a razão, aquilo ali representa o povo, para isso é que nós votamos. Pode ser que o processo não seja muito bom, mas vamos aperfeiçoar, desde que haja o debate nos jornais sobre as questões científicas e não uma mera divulgação da ciência, a gente vai avançar muito mais. É esse o meu aspecto. Tanto que eu sei muito bem que eu já levei algumas cipoadas porque eu faço crítica. Eu acho que a divulgação científica tem que haver críticas. Agora, você fala muito ciência, religião. A hora que fala em ciência, você fala em religião. Nós estamos falando de marketing, tá? O Brasil não tem nenhum santo,
e nenhum prêmio Nobel. Você acha que é um problema de marketing? Eu acho que é um problema do seguinte, eu tenho uma frase que muita gente não gosta de escutar, mas eu acho que os prêmios Nobel do Brasil estão naquela classe social que não atingiu a universidade. Eu, então, uso essa expressão, os nossos prêmios Nobel estão nas favelas. Por quê? É o grande mecânico que cuida muito bem do seu carro e você acha fantástico, ele tem uma verve, uma capacidade de discutir problemas, e a gente vê isso, né? Eles não tiveram a possibilidade de acesso. Eu, quando estive na França, eu tive infelizmente era o período da Revolução, e a gente queria que fosse uma estudante minha, que eu namorava, que foi a Michelle, ela queria vir para o Brasil exatamente questionar isso, porque ela convivia na universidade com os brasileiros. E ela então tinha oportunidade de ver o nível dos brasileiros que frequentavam a cidade universitária. E ela notou o seguinte, esse pessoal vem todo de uma classe social bem avançada. O Brasil precisa de uma abertura, eu gostaria de ir. Ela então fez candidatou-se a uma bolsa. Eu falei, você não vai conseguir ir para o Brasil com essa bolsa, que ela queria ver o índice social dos estudantes nas universidades, de onde vinham eles. Roberto, por que não temos santos? Ou os nossos são só beatos? Nossos cientistas também não têm esse vínculo tão forte com o marketing, é isso? Que eu fiz a questão ao Rogério. Eu depois ainda acrescentaria mais uma coisa sobre esse marketing aí. Porque as nações fazem marketing. Por exemplo, hoje você sabe que o Adams foi também um descobridor do Netuno com Le Verrier. Mas o Fred Hoyle, no livro dele, diz: se a Inglaterra fosse uma potência de segunda ordem, uma terceira lá no fim, nunca o Adams teria aparecido como coautor da descoberta de Plutão, que todos os livros citam. Por exemplo, nós estamos perdendo lentamente o nosso Santos Dumont. Por quê? Há um marketing permanente que o Santos Dumont não foi o primeiro, e isso vai conseguir se impor. Quer dizer, um país tem que fazer marketing um pouco dos seus cientistas. Se ele não faz, ele está perdido. Goebbels estava certo, verdade é propaganda. De tanto você repetir uma mentira, ela passa a ser verdade. Isso, aliás, os nossos políticos sabem disso muito bem. O que acha, Roberto? Nesse ponto, eu sou adepto das luzes. Eu sou adepto de Diderot. No plano para a Universidade da Rússia, Diderot diz com todas as letras que uma universidade é uma instituição aberta para todos os indivíduos de uma nação, e nessa instituição o Estado tem o direito e o dever de pagar os professores bem, exato, com boa aposentadoria, para que eles efetivamente passem esse saber para a maioria da população. Sem distinção alguma. E Diderot vai mais além, e um pouco no sentido do Ronaldo, que diz ele, matematicamente, é mais provável que você encontre em 100 mil choupanas gênios importantes para a universidade do que em 10 palácios, não é? O problema nosso é esse. O problema, me parece que nós temos um modelo de universidade que está concentrado, não é? Que está concentrado, que está preparado, não é? Para pequeno grupo, e mesmo esse pequeno grupo, o que eu noto aí particularmente, o que eu noto é que as autoridades, inclusive as autoridades educacionais, já estão achando que esse pequeno grupo está tendo um ensino muito elevado, né? Que é preciso democratizar no sentido de tornar mais vulgar a coisa, né? Então, essa democratização por baixo, né, me parece grave. Quer dizer, ao invés de se pensar em se expandir o serviço da universidade ao máximo no país,
né, se pensa em centros de excelência, de capacitação para determinados setores, né? Então, e esses centros de excelência, muitas vezes, como está acontecendo agora no Brasil, no Pronex, por exemplo, são centros de excelência já pré-determinados. Quer dizer, eu gostaria de dar a bola de cristal para essas pessoas que já escolheram centros de excelência a priori. Eu fiquei um pouco fixado nessa questão do marketing. Existe uma ideia eu acho que é bastante difundido, e muito do que o Ronaldo Rogério falou, de que a verdade, em certo sentido, é o que se estabelece pelo consenso. Aquela verdade provisória é algo que resulta de uma discussão ampla, de um grupo, de uma sociedade, que pressupõe uma discussão desimpedida. A própria ideia de opinião pública também tem origem, acredito nisso. Por outro lado, me parece que essa concepção abstrai que existe sempre relações de força também, inerentes a qualquer debate público. Por exemplo, essa história do marketing, que no Brasil ou é absolutamente demonizado como fonte de todo o mal na vida política, ou absolutamente endeusado, como temos visto aí na campanha eleitoral, que às vezes parecia que os donos do marketing, os chamados marqueteiros, eram mais importantes que os próprios candidatos. Como é que você vê essa questão? Você acredita que essa contínua intromissão de relações de força, de manipulações, de capacidade de manipulação, exclui a possibilidade dessa comunicação livre que levaria a uma verdade, ainda que provisória? Veja bem, Marcelo, nessa perspectiva, me parece que a lição mais bonita e ao mesmo tempo a mais respeitável é de Kant, né? Numa simples frase, diz ele: aquele filósofo que diz que o seu enunciado é verdadeiro porque corresponde à opinião da maioria, deveria ficar com a face vermelha, né? Quer dizer, esse é uma frase simples aparentemente, mas ela traz todo o problema que você coloca, né? Efetivamente, naquilo que há de mais bonito, né, aquilo que há de mais nobre em nós, há esse desejo de verdade e essa necessidade de verdade, né? Quer dizer, nós realmente precisamos de verdade, como precisamos de ar para respirar, né? O problema é que justamente algumas correntes de pensamento, elas ficam com o resultado, elas não buscam as premissas, elas não buscam questionar as premissas. E nessa linha é que fica bem clara a busca de Kant, né? É a crítica da razão pura, isso é, a busca dos pressupostos dessa razão, e não uma instalação na razão imediatamente, inclusive com toda a ambivalência, né? Quer dizer, é uma crítica da razão pura pela razão pura. Quando nós passamos para Marx, crítica da economia política, quer dizer, nada mais triste do que você ver aqueles manuais horrorosos da Academia de Ciências de Moscou, com aquela ciência oficial, né? onde existia tudo menos crítica, né? Quer dizer, não havia nada profundo. Eu gosto sempre de contar casos, né? Quer dizer, eu sou bem caipira. Então, eu me lembro que uma vez eu propus um curso em Araraquara, quando eu dava aula no campus de Araraquara, e um grupo de alunos me rodeava e me perguntaram: você vai dar o quê? Né? Eu falei: olha, eu vou dar Maquiavel, eu vou dar um curso sobre Maquiavel. Aí uma aluna disse: mas que bom, né? Porque alguém vai dar alguma coisa que não é Marx, porque naquela época Marx era obrigatório no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano de sociologia, de filosofia, etc. E aí uma aluna engajada, né, empenhada, né, disse: não, mas num curso marxista se dá Marx, se ensina Marx. Eu falei: não, primeira coisa é que a universidade é pública, portanto ela não é nem marxista, nem católica, nem isso, nem aquilo. Segundo ponto é que se você efetivamente é marxista, isso quer dizer que você estudou o Marx antes de entrar para a universidade, senão você não poderia se dizer marxista. E terceiro, se você fosse marxista, você faria como Marx. Você não leria Marx, você leria Hegel, Adam Smith, Calderón de la Barca, Camões, etc, etc, né? Quer dizer, isso que me parece que é muito grave. Quer dizer, de repente a pessoa se instala
não é, num resultado e se recusa a descer fundo, a cavar, né, porque é muito doloroso também, esse é um ponto. Quer dizer, nós vivemos, necessitando de verdade, como quem está respirando só com um pedaço do pulmão, né? Quer dizer, a nossa condição é uma condição muito triste. Realmente, nós somos finitos, isso implica isso, né? Quer dizer, nós não temos a totalidade do pulmão, né? E isso dói, quer dizer, pensar dói, escrever é doloridíssimo, né? Estudar é uma disciplina terrível, né? E isso não se conquista com coisas agora sabor limão, né? É por isso que, por exemplo, eu sou absolutamente contrário sempre à indústria dos cursinhos, né? Essa facilitação dos conceitos, essa tentativa de resolver problemas, né? Os meus colegas de física sentem exatamente o que eu sinto na área de filosofia. Quer dizer, nós passamos 1 ano ou 2 anos desensinando aos alunos os truques que eles aprenderam nos cursinhos. Só para voltar para a questão do debate público, Uhum. você diria que então, fazendo uma interpretação livre do que você disse, que Uhum. os homens do marketing teriam uma função talvez até benéfica de tornar mais suportável o debate público, Sim. tirar um pouco de dor dele? Claro, claro. Veja, é uma situação de ópio, né? Que pode, inclusive, há todo um debate, né, no pensamento romântico, se o ópio ajudava a desenvolver a imaginação criadora e tal, depois veio com LSD, etc., que sempre há uma tentativa de se dizer, bom, com o alucinógeno, nós conseguimos produzir melhor do que aquele artista chato que fica lá disciplinado fazendo coisinhas, né? Quer dizer, efetivamente, né, esse debate me parece que é bem claro no caso da ciência. Quer dizer, ciência é disciplina, é trabalho, pensamento filosófico é disciplina e trabalho. Muitas vezes as pessoas começam a brincar, né, de escrever como Nietzsche, por exemplo. A coisa mais tranquila, você vê estudante que abre o Nietzsche, fica apaixonado por Nietzsche e pensa que escreve como Nietzsche, né? E pega a parte pior de Nietzsche, que são aquelas exclamações horrorosas, né? Sempre pontos de exclamações, etc. Quer dizer, aquilo efetivamente mostra que eles não dominaram o que é a arte do aforismo. O aforismo é a arte mais difícil, assim como o ensaio. Mas o aforismo não é uma forma de expressão da verdade? É uma forma de expressão da verdade, mas extremamente rigorosa, porque você concentra saberes complicadíssimos, quer dizer, os especialistas reconhecem aquela concentração de saber e o público consegue algum proveito com o aforismo, né? Quer dizer, então é um trabalho de passagem do universal para o particular extremamente difícil. É a questão do ensaio. Toda vez que um acadêmico brasileiro, pelo menos, né, diz que tem um texto mal cozido, né, um sapecadinho, um escrito sapecadinho, ele diz que é um ensaio. É um engano, o ensaio é uma arte terrível, é dificílimo fazer ensaio, né? E muita gente diz, esse é o ensaísta. Ensaísta o quê? Esse é um ensaísta. Quer dizer, eu acho que esse é o ponto grave, né? Quer dizer, eu acho que tudo bem, né? Quer dizer, que as pessoas vivam com a doce sensação de que sabem, né? Instaladas na verdade, decretando isso ou aquilo, né? Recusando pensar. Eu tive, logo quando eu voltei ao Brasil, em 79, a questão que o Cortella disse, né, quer dizer, eu tenho uma tese sobre igreja e Estado. E naquela época, 79, a tese oficial da esquerda é que a igreja católica estava virando socialista. Isso todos vocês se lembram. Bom, eu fui a um seminário de uma menina, de uma mestranda, que com base em 3 ou 4 documentos e 3 ou 4 livros, provava nada mais, nada menos do que o seguinte, que a cada vez que mudava o modo de produção, então a tese era marxista, mudava, não é, a superestrutura. Como a igreja fazia parte da superestrutura, cada vez que mudava o modo de produção, a igreja mudava. Como o modo de produção estava ficando socialista, ergo, a igreja estava ficando socialista. Bom, depois de ouvir aquilo, eu disse para a menina, olha, eu parabenizo você porque você escreveu uma tese digna de Marx e de Weber.
digna de Marx quando Marx estava com furúnculos violentos, né? E digna de Weber quando ele estava prontinho para entrar para o hospício, né? Porque quem dentre nós pode ter conhecimentos históricos, empíricos, para pensar a passagem de um campo para outro? Quer dizer, o Capital é inacabado por causa disso, né? Quer dizer, eu levei uma bibliografia de mais ou menos uns 70 livros para essa pessoa. A pessoa me disse o seguinte, e na frente de vários professores da USP: eu não lerei esses livros porque pode mudar o resultado da minha pesquisa. Que pesquisa é essa? Era verdade, hein? Ela estava sentadinha. Por isso que eu queria levantar uma questão para o Ronaldo Rogério, que é a seguinte. Muita gente, Ronaldo, diz assim: o homem não foi à Lua, aquilo é um truque. Assim como os americanos colocam filmes para lá, americano faz de qualquer coisa, sabe fazer de tudo, assim como você tem Guerra nas Estrelas, Star Trek, etc. O homem não foi à Lua, a Terra não gira em torno do Sol. Como é que você ensinaria? O que você diria para alguém que acha que o homem não foi à Lua? Não estou nem dizendo assim, aqueles que acham que Elvis não morreu, que John Kennedy não morreu, tá? Ou que Dom Sebastião voltará. Estou pensando só nos que acham que o homem não foi à Lua. Com certeza você acha que foi. Não há dúvida nenhuma que foi. As amostras estão ali. Porque as amostras foram trazidas da Lua, etc. Houve uma comprovação, acompanhamento físico daquele deslocamento. Qual que é o critério para que essa afirmação, para você, seja uma verdade? O homem foi à Lua? Foi à Lua, porque há um relato verdadeiro. Há relato a outros também. Não, mas não há. Eu acho que aí a gente tem que ver sob o seguinte prisma. Eles colocam em dúvida a ida do homem à Lua por uma questão de não acreditar, porque a Lua está fora do alcance. Ou são pessoas que acreditam que aqui ainda não... São divinos, que eles acham que a Lua é alguma coisa inalcançável, que o homem nunca poderia... Eu vou lhe contar uma história curiosa. Eu entrei dentro em Paris, dentro de um táxi, aí o camarada virou e falou assim: está muito quente. Falou: desde que o homem foi à Lua, eles deslocaram o eixo da Lua para chegar lá. Eu olhei, ele mal sabia que estava falando com alguém que estudava astronomia, estava fazendo uma tese. Eu simplesmente resolvi não responder, sorri e saí. Eu achei que aquela filosofia dele era... Eu acho que não há como... Ele está errado? Ele está totalmente vivendo o mundo dele. Ele cria um mundo especial e ele acredita. Curioso, por que você não respondeu? Por que você não comentou? Como? Com ele? Você disse assim, ele não sabia que estava conversando com um cientista, etc. Não, eu achei curioso. O dele não era uma outra verdade? Tal como se diz que tem várias hipóteses, ele tinha um mundo dele, ele criava o mundo dele e aquele mundo ele vai viver, né, em função daquilo. Não há como alterar. É como astrônomos, colegas meus, às vezes cismam em combater a astrologia. Eu digo: não, a gente tem que divulgar uma boa astronomia que a gente combate. Quem for racional virá para nós, a astronomia. Quem for místico irá para a astrologia. Não há como evitar, é uma questão pessoal das pessoas. Qual que é a sua relação com a astrologia, Ronaldo? A minha relação é essa. Eu acho que nós somos programados geneticamente, então os astros pouca influência têm sobre nós. Nós temos até influência sobre, ao contrário, nós podemos... Agora, eu acho que a astrologia é um fato social, tem que ser analisada como um fenômeno social. Ela não pode ser afastada do consenso. Ela está aí vivendo, tem gente que acredita e vai acreditar e piamente, não adianta usar de processos racionais, porque aquilo transforma numa crença, numa religião. Então não adianta. Você dá uma olhadinha no jornal, não? Você dá uma olhadinha de vez em quando no jornal? Eu leio o jornal, eu vejo como um aspecto crítico, porque o próprio Antônio Aires já fez coluna, quando ele fazia um jornal todinho lá, logo depois da cassação dele, ele me disse mesmo, quem batia aquilo era eu, a gente não inventava algumas coisas e tá. Quer dizer, aquilo ali é uma coisa curiosa. A astrologia, se faltar, pode falhar, não ter a coluna do tempo.
Mas se faltar a coluna de astrologia, o jornal vai receber uma série de reclamações que não saiu a coluna de astrologia. É porque a astrologia acerta e a meteorologia erra. Aí eu não sei, aí é a sua opinião. Aí já é relativo. Eu acho que a meteorologia acerta uma quantidade que ela pode acertar. Já existe um estudo feito que ela não pode chegar a mais de 75% de acerto. Porque tem coisas imponderáveis que não tem ainda conhecimento. Se vai já a longa de 7 dias de antecedência. Agora eu gostaria de citar o seguinte, a gente falou sobre aquele negócio, eu achei magnífica a opinião dele sobre a universidade. Estão acabando com a universidade e uma coisa que não existe nesse país, as pessoas não chegam à universidade porque não existe escola primária. A escola primária é fundamental. O Camus, Albert Camus, quando ele recebeu o prêmio Nobel, ele agradeceu a quem? A professora particular. Quando eu recebi o prêmio José Reis no CNPq, eu fiz questão de agradecer a minha professora primária, porque dali é que é o núcleo, ali é ela que me chamou pelo interesse de divulgar, ela me forçava a escrever sobre vários assuntos diferentes, tudo isso, então ela teve uma influência muito grande. Eu acho que a influência no primário é fundamental. A pessoa aprende a escrever e matemática, aritmética no primário. Ali é fundamental, aquele é o senso. Esses é que deviam ganhar muito bem e essa devia ser a preocupação de todos os governos. Mas ela não aprende ali também algumas superstições científicas? Não existe. É como aquela frase que diz que só 2 pessoas dizem a verdade, as crianças e os loucos. Por isso as crianças a gente educa elas, para não dizer mais a verdade, e os loucos a gente encarcera eles, porque... Isso é um aforismo que eu encontrei interessante. Iniciaremos com uma pergunta aqui do nosso auditório ao vivo. Por favor. Minha pergunta é de caráter antropológico e eu destinaria aos dois. No livro O Pensamento Selvagem, do Claude Lévi-Strauss, ele compara o pensamento selvagem, o pensamento mítico, né, a expressão que ele usa, com o que ele chama de bricolage, que é aquela ideia daquele pensamento que usa o que tem à mão para construir suas verdades. E aí a pergunta é o seguinte: será que a nossa ciência, na atualidade, fazendo uma autocrítica, voltando para si mesma, ela está rompendo com os seus próprios paradigmas e está percebendo que os, entre aspas, primitivos, talvez estivessem certos há muito mais tempo do que a gente, ocidentais? Roberto. Uma pergunta simples. Bom, várias petições aí. A primeira, é muito bonita a ideia do Lévi-Strauss do bricolage, né? Me pergunto se é tão verdadeira. Me parece que, me pergunto se um físico trabalha com um pedaço daqui, um pedaço dali, etc, etc. Eu acho que não é bem isso que ocorre. Pelo contrário, né? Quer dizer, nós temos um trabalho de sistematização, de apuração, de verificação, etc. Quer dizer, justamente é o contrário. Segundo, essa valorização do pensamento primitivo, ela se insere também numa longa tradição de desvalorização do dito pensamento primitivo, né? Basta dizer primitivo, que já me parece soa etnocentrismo, né? E me parece que a casa não me caia na cabeça, né? E que os antropólogos não saiam correndo atrás de mim, que o Lévi-Strauss também não deixa um pouco de ter esse tipo de olhar um tanto quanto que menospreza o outro, né? Eu sou leitor de Diderot e pude pegar o Lévi-Strauss, por exemplo, num ato assim terrível, né? Quer dizer, como ele gosta de Rousseau, né? Ele não teve dúvida. Diderot, a teoria estética de Diderot é o côté western de Diderot,
Quer dizer, o Diderot não vale mais do que um produtor de filme de Hollywood, né? Bom, isso não é propriamente científico, né? Isso precisaria ser demonstrado. Então, eu acho que há um certo canto do outro e do primitivo que, na verdade, serve para subrepticiamente nos afirmar como o lugar da verdade dele, né? Essa grande lógica dos mitos, esses mitemas, etc., essa gramática dos mitos, etc., foi produzida a partir de onde? Né? Quer dizer, o Lévi-Strauss encontrou mesmo lá nos Bororo, lá naquele pessoal, ou ele já não saiu da universidade com todo um aparato conceitual, inclusive, passando inclusive por Rousseau e outros, né? Nessa perspectiva. Então, eu acho que é um pouco fácil essa perspectiva de dizer, olha, a ciência ocidental, a ciência tal como nós pensamos, ou a filosofia ocidental, ela é etnocêntrica e é preciso que haja um respeito pelo outro, etc. É preciso saber quem fala. É uma pergunta que eu sempre fiz a propósito da igreja, por exemplo. Quando a igreja dizia, nós somos a voz dos que não têm voz. Eu detesto ventriloquismo. Sabe? Acho que toda vez que alguém diz, olha, aquele coitado lá é mudo, eu estou falando em nome dele, né? E o antropólogo faz isso muitas vezes, né? Eu acho que tem que bater uma campainha na cabeça da gente. Pim! Olha, será que é a voz deles mesmo? O Guarani do Classe, ele é de fato Guarani? Né? Ronaldo. Sobre a mesma questão. Se quiser, senão tem uma muito boa para você aqui. Eu acho que eu concordo com o que ele analisou exatamente. Há um pouco de análise, eles projetam um pouco o que já conheciam na análise dos bororos, tudo isso. Eu estudei, me interesso pela formação de astronomia indígena também e vejo que muita coisa existe que é a projeção. Agora, realmente eu gostaria de citar Alfvén, que foi um prêmio Nobel. Ele dizia que o Big Bang lembra um pouco as mitologias primitivas. Uhum. O Big Bang. O Big Bang, você vê, é uma necessidade. Ele acha que aquilo é um mito moderno, uma espécie de mito moderno. Eu acho que sim, porque se aproxima muito com a ideia da criação, não? Agora, eu acho que essas ideias primitivas não são... Nós não estamos voltando às ideias primitivas. A ciência nossa é toda experimental, tudo é um método científico, uma matemática, é uma verificação constante do que se faz. Então, Ronaldo, tem duas questões que eu vou colocar ao mesmo tempo, embora elas levantem situações diversas, elas têm um sentido ligado ao que você falou agora. Uma do Murilo de Curitiba, que ele diz assim: desculpe minha impertinência, doutor Mourão, mas poderia o senhor me esclarecer duas coisas? Antes do Big Bang, toda a matéria do universo estava concentrada, era em um núcleo homogêneo. Segundo, o entorno desse núcleo, por estar toda a matéria contida nesse mesmo núcleo, se constituía um vácuo perfeito. Minhas perguntas se prendem à forma irregular em que o universo se expandiu ou vem se expandindo. Isso o Murilo de Curitiba. O Celso Carneiro de Cruzeiro diz: pelos atuais conhecimentos científicos sobre a origem da vida e a origem do universo, podemos descartar a história da criação conforme descrita na Bíblia. Poderíamos dizer que quem acredita literalmente nessa história tem uma postura completamente não científica? Os dois temas tocam no ponto da origem. As pessoas que meu professor de astronomia na Bélgica, a renda era católico, ele dizia muito bem que separava a igreja do problema científico quando ele analisava. Essa é a primeira resposta. Eu acho que antes do Big Bang existe agora a ideia de uma flutuação anterior que teria dado o Big Bang, mas para mim, na minha opinião, é aquilo antes, o que havia antes, havia o universo, alguma coisa que existe continuamente. Não houve um Big Bang para mim. Eu acho que não há começo nem fim. A gente é que cria essa necessidade de uma criação do início. Não havia nada antes, havia alguma coisa. Eu acho que sempre há uma transformação permanente no universo. Não há nada
o que Deus fazia antes do Big Bang, não é essa a resposta, nem há questão da gente levantar isso. Eu acho que é uma necessidade do homem demarcar, ele precisa limitar as coisas. A ideia do infinito, por exemplo, é uma coisa que o homem não gosta de aceitar, mas tanto que ele fala infinito para negar o finito. Quando a gente não tem, é difícil, o nosso pensamento sempre tem necessidade de dar forma às coisas e dar um tempo. Relativos. É tudo relativo. Isso é tudo uma criação da mente humana. Tanto tempo são sucessões, que a gente cria uma sucessão. Marcelo. Tenho aqui duas perguntas da plateia para o Roberto Romano, que eu acho que dá para responder junto. Uma é do Marco. Não seria sempre a verdade a mentira de mais fácil aceitação? E a outra é a seguinte, da Heloísa. A crença dos outros, dos seguidores, é uma condição de criar e manter verdades. Marketing também. O que mais pode tornar uma ideia, uma descoberta verdadeira? Bom, eu normalmente gosto de dizer que nós temos um pouco o costume de identificar alguém que fala em alguém como seguidor desse alguém. Eu gosto muito de citar Hegel, e não quer dizer que eu seja seguidor de Hegel, pelo contrário, né? Então, é um dos meus demônios. Hegel... Aliás, o Pedro Posato de Campinas está bravo com você. Justamente. Ele mandou um fax dizendo como é que você fica o tempo todo enfatizando o Hegel. Você quer falar da verdade da antiguidade até hoje. Então, no caso, uma das definições me parece mais lancinantes de verdade está no começo da Fenomenologia do Espírito, quando Hegel diz que a verdade, né, é esse delírio, essa dança das bacantes, e bacantes é estraçalhamento, né? É essa dança onde cada membro da roda se despedaça, não é? E nesse despedaçar ele mantém a roda andando, não é? Quer dizer, é movimento. Repouso aparente, diz Hegel, né? Ora, e é essa introdução que leva àquela famosa frase, né? A verdade é o todo. A verdade não é o elemento da parte, não é abstração. Não é por acaso que o filósofo vai buscar, numa das peças mais lancinantes da cultura grega, numa das tragédias mais lancinantes, não é? As Bacantes, não é? Essa definição de verdade. Então, efetivamente, nós podemos caminhar nessa linha, não é? A verdade é aquilo que nos estraçalha, ou diria na linguagem de Kant, é aquilo que nos humilha e que nos põe respeito, né? Quer dizer, que nos impõe respeito, né? Quer dizer, que nós sabemos que é alguma coisa que vai além de nós, que nós não temos aquilo no bolso, né? Ou nós encaminhamos nessa linha, ou nós encaminhamos na perspectiva daquela primeira pergunta que você fez, que levava a Nietzsche, da verdade no sentido dessa moral. Quer dizer, isso está no Zaratustra, né? Quer dizer, sob os padres, quando ele diz a maior loucura, né? A sua loucura é dizer que a verdade se prova com sacrifício, né? Quer dizer, é preciso então que se prove essa verdade se despedaçando. Isso não prova nada, né? Essa ideia não prova nada, né? Quer dizer, é perfeitamente possível, acho que você mesmo colocou no seu texto, né? É perfeitamente possível que alguém morra por uma mentira, né? Quer dizer, o testemunho não é um elemento fundamental da verdade. Mas esses dois elementos, não é, podem entrar perfeitamente na reflexão sobre a verdade, né? Uma verdade que despedaça, não é? Uma verdade que mostra que há um além, né? Que é necessário mais elementos. O Auerbach tem, na Mimesis, tem uma definição muito boa da técnica do holofote. Ele diz, o que ocorre normalmente no discurso público, se coloca o holofote em cima de um aspecto do palco,
né? E se coloca na sombra os outros aspectos. Ora, tem uma capacidade persuasiva, isso é enorme, porque aquele pedaço do palco é verdadeiro, né? Então a pessoa acredita que aquilo é toda a verdade, mas não é. Mas da verdade, diz o Auerbach, consta toda a verdade e não apenas uma verdade. E foi dessa maneira que, diz o Auerbach, os nazistas construíram a sua técnica de persuasão, porque o público está muito interessado em verdades rápidas. Você que trabalha com jornal sabe, né? Quer dizer, você não tem a paciência do conceito para irritar mais ainda o moço que não gosta de Hegel, né? Quer dizer, a paciência do conceito, né, para acompanhar os passos de danças e de estraçalhamento de cada indivíduo que está dançando a verdade, né? Quer dizer, quando alguém quer dançar sozinho, né, ele efetivamente não se fere, né, mas ele também fica absolutamente insignificante e sem nenhuma verdade. Nós temos uma questão aqui do nosso auditório, por favor. Puxa vida, eu vim aqui e vi que ninguém está falando de uma distinção fundamental. Está um eruditismo sobre a verdade e nenhum dos dialogadores está assumindo que cada um deles é a fonte da verdade. Eu sou a fonte da verdade ou da mentira. E vocês não estão assumindo. Caiu a minha verdade. Vocês não estão assumindo a autenticidade do próprio pensar. Vocês estão falando de Hegel, de Kant, de Copérnico. Meu Deus, vamos falar do mundo de hoje, do valor de hoje. Não é da verdade científica. Eu quero ouvir falar da verdade que me faça um pouco melhor, porque eu estou full. Eu preciso que vocês falem da verdade, mas a verdade que vocês sentem com a alma, com o coração. Porque a vida humana não é só a abstração da verdade que faz pensar. Nós precisamos da verdade que faz viver. E vocês estão se perdendo. Vocês não estão dando esperança com a verdade de vocês. Há muito eruditismo. Eu gostaria de mais impertinência. E vocês estão muito acomodados. Vocês estão jogando confetes, a razão teórica com a razão prática. Eu gostaria que vocês fizessem vibrar, falando da verdade de vocês, mandando as salvas todas as demais. Então eu estou chateado, porque eu não estou sentindo a alma, o coração, a raiva, o ódio em nenhum de vocês. Desculpa, é só isso. Rogério, tens uma verdade para falar? Olha, eu perguntaria o seguinte: a verdade é uma coisa, ele quer uma verdade, mas nós não temos uma verdade. Mas ele diz que você é a fonte da verdade. Eu gostaria de ser a fonte da verdade, realmente. Eu gostaria de lembrar uma coisa que ele vai chamar de eruditismo, a parte erudita, não é? Que é exatamente, vale a pena morrer pela verdade? A gente tem um exemplo de Galileu, não é? Preferiu renunciar, ele estava tão certo que a Terra girava, que ele ficou quieto e trabalhou para conseguir. Eu acho que essa... Ele optou por não morrer pela verdade. É melhor, tem muito mais sentido, não é? Você não morrer para viver. Roberto, você tem uma verdade? Você como a fonte, tal como colocou o nosso amigo do auditório. Eu tenho uma verdade, é uma verdade erudita. Infelizmente é uma verdade erudita, porque eu tenho muito respeito pela cultura humana e pelos homens. Eu tenho muito respeito pelo que as pessoas produziram. Eu não coloco o meu umbigo acima dos outros. Eu acho que é ridículo, né? Efetivamente ridículo, isso eu digo todo dia, né? E acabei de dizer dos meus colegas de filosofia, né, que se colocam, né, acima da vida humana. Nessa linha é erudita, sim. Veja bem, eu não quero raiva. Eu acredito efetivamente que a verdade
é um processo de pensamento de expansão da alegria, né? E de expansão da felicidade de pensar e da falta de limite do pensar, sem injunções de crenças ou de atitudes ideológicas ou qualquer coisa parecida. Então, nessa linha, eu acho que nós temos que distinguir muito bem os instantes de indignação e os instantes de pensamento, onde nós dialogamos com os nossos antepassados e com o que vem depois de nós. O nosso nome, se nós soubermos pensar, efetivamente, daqui a 2000 anos alguém vai estar xingando alguém de erudito ou de lazarento, porque aqui no Brasil, intelectual é lazarento, né? Então, essa é uma das desgraças brasileiras. Quer dizer, o pensamento e a filosofia, a ciência, etc., são profundamente menosprezados em nome dos sentimentos, em nome, né, do testemunho pessoal. Mas sinto muito, o senhor me desculpe, mas nessa linha do testemunho pessoal, eu prefiro fazer como Maquiavel, né, na desgraça, né, perdeu o emprego, estava lá fudido, né, estava lá, é isso que o senhor falou, né, estava lá péssimo e disse, olha, durante o dia eu me acanalho, eu vou para a feira, eu xingo, etc. À noite eu janto, ponho a minha melhor roupa e vou conversar com Platão e Aristóteles. E sem isso nós não teríamos uma das maiores e mais profundas denúncias da tirania e da violência do poder, né? Então, é preciso ter respeito, assim. Nietzsche, se o senhor me perdoe, mais uma erudição, Nietzsche dizia sempre, respeito com quem sabe. Porque eu, sinceramente, eu gosto muito de aprender com Platão, com Spinoza, etc. Com Einstein, etc. Agora, eu não tenho nada a aprender com aquele sujeito que só tem a indignação a dar para mim. Porque a indignação eu também tenho. Aqui existem pessoas que sabem mais ou menos do meu tipo de vida pública, né? Acabei de sair de um processo contra o meu colega Robertão, né? Porque eu tomei umas certas atitudes e disse determinadas coisas que foram consideradas por ele injuriosas. Eu passei 1 ano na cadeia durante a ditadura. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Quer dizer, a pessoa que prega a si mesma é um charlatão ou um impostor, ou é um Deus. Se for Deus, Deus que me perdoe, porque eu não acredito nele. Por favor. Meu nome é Sandro, eu sou arquiteto, doutorando na Unicamp. Pro Roberto, gostaria de saber o seguinte: quando eu penso em verdade, eu penso não só na razão, mas penso também na intuição e na emoção. Eu queria saber o que você pensa a respeito dessas outras formas de abordagem da verdade, que aqui nós falamos muito da razão. E para o Ronaldo, eu gostaria de saber o seguinte: você enfatizou bastante a relativização da verdade, mas você usou 3 ou 4 vezes um método científico, que nasceu num certo momento da filosofia, onde passou-se a bola da verdade do observador para o observado. Então, o método científico seria a forma de chegar numa verdade, e através desse método a gente chega nela. Mas o método, segundo você, foi usado como um instrumento para testar a verdade. Eu não estou conseguindo realmente entender como é que a gente relativiza a verdade através do método que nasceu de um conceito de verdade absoluto. Roberto. Eu acho a questão fantástica. Veja, quando eu tinha 20 anos, mais ou menos, militante estudantil, de esquerda, aquela coisa toda. Que coisa toda? Aquela coisa toda, quer dizer, digamos, marxismo, etc., né? Eu me lembro que eu estabeleci correspondência com uma amiga minha do Rio de Janeiro. E nós transmitimos nossas descobertas. E eu escrevi um dia a ela, disse, descobri Hilke. Achei uma coisa fantástica, eu achei maravilhoso Hilke, né? Resposta dessa minha amiga:
mas trata-se de um poeta subjetivista pequeno burguês, né? Bom, eu fiquei meio chateado, né, quer dizer, com o fato da minha pequena burguesia, né? E isso é uma coisa que sempre me incomodou. Então, veja, quando eu escrevi um livro chamado Conservadorismo Romântico, né, onde justamente eu tento tematizar em Marx, no pensamento hegeliano, etc., a presença do pensamento romântico, da sensibilidade. Uma das coisas que me parece que marcaram negativamente a esquerda até hoje, é que ela tem uma espécie de ascetismo diante da sensibilidade. Ela tem um intelectualismo que não é racional, veja bem, porque ela não abarca essa totalidade, ela é apenas intelectual, né? Ela é cheia de esquemas e ela foge da sensibilidade, né? Então, nesse conservadorismo romântico, eu tentava convidar a esquerda, né, para que ela lesse os poetas românticos, para que ela lesse os filósofos românticos e que estabelecesse, então, uma espécie de equilíbrio entre intelecto e sensibilidade, né? É um programa que até hoje nós não temos. Me parece que uma boa parte da fraqueza de movimentos políticos, inclusive no caso do PT, é que ali tem uma secura intelectual, né, terrível, né, e que se traduz em anti-intelectualismo. Quer dizer, as pessoas tentam exorcizar de si aquilo que elas têm, aquilo que elas fazem, né? Então, nessa medida, eu acho que a sua pergunta é muito boa, né? Quer dizer, efetivamente, a verdade, ela tem que passar pela beleza, ela tem que passar pela capacidade de intuição. Me parece que a intuição, alguém que consegue uma intuição profunda, é alguém que produziu racionalmente, inclusive sobre si mesmo, né, essa sensibilidade. Eu acho que não é algo que é dado imediatamente, não é? Quer dizer, alguém que consegue descer fundo na mina do pensamento, né, e que é o seu próprio corpo, né? Então, nessa medida, me parece que nós temos que refazer um programa de esquerda que não seja puramente formalista e intelectualista, né? Ela é muito refratária à beleza, né? E uma das coisas que mais me irritavam, e até o professor Bose chamava a atenção, você pega manuais de preparação de militante da comunidade eclesial de base, né, sobretudo dos anos 70, 80, pobre era sempre feio, barrigudo, horroroso, medonhético, né? Quer dizer, pobre não tem direito à beleza nem na cabeça do intelectual militante, né? Quer dizer, eu acho que nesse ponto eu sou totalmente a favor da famosa frase do Joãozinho 30, né? Quer dizer, intelectual gosta de pobreza, né? Quer dizer, o povo gosta de luxo, né? Quer dizer, isso é um elemento importante, me parece. Quer dizer, essa necessidade, que é um programa marxista de juventude, inclusive, quer dizer, a valorização dos 5 sentidos, né? É nessa linha que eu venho justamente pesquisando. Quer dizer, o meu trabalho em filosofia, em história da filosofia, porque eu fui estudar Diderot, a sátira, a estética, etc. Justamente porque eu vejo em Diderot, não é, essa valorização dos 2 elementos, da razão e do coração, né? Esses são elementos que eu acho importantes. Ronaldo, a questão você era a relação entre método científico, a ideia de verdade, verdade relativa. Olha, o método científico surge naquele período em que vem Descartes com o processo. Aquilo tudo evolui. E evolui para o relativismo no início do século. E essas visões todas, a sua questão é muito boa nesse sentido, porque me traz uma contribuição, porque às vezes a gente fala, quando eu falo em verdade, que a gente vai testar uma verdade, por exemplo, é uma previsão do desvio do raio da luz. Foi testado em 1919 em Sobral e na Ilha de Príncipe. Foi determinado. Ali se conseguiu uma verdade parcial. Não é ainda total. A gente não pode nunca aceitar uma teoria como
definitiva. Elas sempre são acréscimos. A gente vai por infinitésimos chegando aonde se quer. E com isso vai aperfeiçoando uma série de tecnologia. Agora, na segunda parte, que era dirigida a ele, eu falo o seguinte: é uma coisa, a verdade, quando a gente diz a uma pessoa, eu te amo, a gente é autenticamente verdadeiro. Eu acho que sentimento não pode se medir como verdade. Porque o poeta disse muito bem, a gente vai amar eternamente, não, enquanto durar. Então, o sentimento é uma coisa fundamental. Aliás, sem sentimento, eu acho que não se faz nada, nem ciência. Ciência não se faz sem imaginação e sem sentimento, porque nós vivemos nesse contexto. Então, o erro maior do que nós vivemos nessa época é a falta da filosofia nos cursos. Isso foi se fez uma série de revisões, está se fazendo uma série de revisões, né, econômica, tudo depois de 64, mas não se fez uma reforma do ensino. E tem que se introduzir ensino de astronomia e principalmente de filosofia, porque sem filosofia nós não teremos uma boa formação. Marcelo. Tenho duas perguntas aqui para o Ronaldo Rogério também. Eu, talvez numa interpretação capciosa, acho que elas têm relação entre uma e outra. Vamos lá. Uma é do Norival Zanata. Não há vida fora da Terra, no sistema solar. E como ficam os ufólogos? Em outras galáxias, as mais longínquas, há esta possibilidade de vida inteligível? E a outra pergunta é do Walter Ferreira. A fé também é relativa? É exatamente o problema do sentimento. A gente não pode medir, a gente não pode colocar a verdade revelada da Bíblia, é uma verdade revelada. Eu não posso questionar ela, porque eu não tenho fé suficiente para questionar. Eu acho que a dúvida é permanente. As pessoas que acreditam, eu acho muito felizes, porque conseguem acreditar e não ter dúvida. Então aí é uma questão totalmente. E eu acho que algumas pessoas colocam a ufologia como uma crença. Então eles criam uma série, o mundo todo, toda uma psicologia em torno do que eles acham que é. E eu acho que é um fenômeno. A ufologia é um fenômeno social como a astronomia. A gente tem que analisar, tem que pesquisar. Aliás, é um campo muito fértil a sociologia e a psicologia. Muito mais do que os astrônomos. Agora, no meu ponto de vista, parece tudo indicar que a vida pode ter existido, por exemplo, em Marte, outros planetas no sistema, mas não conseguiu um nível de complexidade e de evolução que chegou na Terra. Agora, fora desse sistema solar, eu não tenho dúvida nenhuma, que deve existir outras formas de vida, outros mundos habitados. Isso, aliás, por dizer isso, o próprio Giordano Bruno foi... E eu vejo atualmente algumas religiões começarem a se impor que o demônio, que esse ser extraterrestre, numa luta, que estamos vivendo isso em pleno século XXI, na véspera do terceiro milênio, a gente está voltando a uma ideia que há 400 anos pôs alguém numa fogueira. Quer dizer, eu me preocupo muito com a vida como nós estamos, o mundo como está acompanhando. Agora, eu acho que essas questões têm que ser, eu acho que não deve se perseguir, não deve se condenar os livros de ufologia, não deve se condenar os livros, eu acho que todos eles deixam eles publicarem o que querem, mas eu acho que tem que se ver, não obedecendo um processo científico, um método científico, de verificação de experiências. Eu acho que aí a gente não pode classificar certos conhecimentos como ciência. Nós temos muitas questões, eu vou ler algumas delas, algumas já foram tocadas, outras são afirmações. A Márcia de São Paulo, por exemplo, pergunta se é verdade que a mentira tem perna curta. Não é? O Davi, o Ademir Davi do Espírito Santo, afirma que uma mentira dita 100 vezes torna-se realidade. Ele dá um fato, caso acontecido com o nosso pseudo-mártir Tiradentes,
pois morreu na França e em seu lugar aqui foi morto um mendigo comprado pela maçonaria. Estas mentiras devem ser desmistificadas, é a afirmação aí do Espírito Santo. O Márcio de Minas Gerais, num ponto que o Ronaldo tinha tocado, se não é mais difícil a ideia de finitude do universo do que a ideia de infinitude, já que é difícil acreditar, né? Volta ao tema da crença, tá? O Cláudio de Cola, ele está questionando, ele introduz o Wittgenstein na conversa sobre o valor prioritário da verdade, tá? O João Carlos Gomes, de Diamantina, pergunta se ao Roberto, se dentro da economia globalizada, será que o marxismo morreu? Você tocou um pouco nesse tema, nessa relação. A Candice Rocha, de Belém, cita o senador Jarbas Passarinho, dizendo que ele tornou célebre a ideia de que existem 3 verdades, a sua, a minha e a verdadeira. Como pensar a verdade absoluta. A Rosa de Valinhos fala da distinção de verdade e verdadeiro, de Lorena também se volta ao tema do absoluto, né? O Dimas, de Catalão, em Goiás, fala como é que é a verdade na sociedade alternativa, etc. E isso tudo está ligado a uma ideia que eu queria colocar aqui para o Roberto, que é a seguinte: qual a sua opinião? Essa é uma pergunta do professor Benauro Roberto de Oliveira, daqui de São Paulo, sobre uma frase do Lenin, que diz o seguinte: a verdade absoluta é a soma ou conjunto das verdades relativas em um determinado momento histórico. Vladimir Ilyich Ulyanov. Que disse coisas mais úteis, né? Essa certamente não é das mais interessantes. Parece que os linguistas russos andaram estudando a linguagem do Lenin para ver a sua eficácia, né? Que eficácia ela tinha. E um dos elementos fundamentais que eles descobriram, eles poderiam ter descoberto eruditamente, consultando Quintiliano e Cícero, né? Que é essa questão da repetição. Um dos pontos essenciais do Lenin é que ele repetia perfeitamente como um martelo, né? Uma verdade só, de tal modo que o outro que tentava arrazoar aparecia como um idiota. Então ele rapidamente vencia o debate, né, através dessa técnica retórica, que é uma técnica utilizada muito facilmente. Agora, só para terminar, eu acho que nesse ponto, eu acredito em Lacan, não existe palavra final, né? Quem diz que existe a palavra finalmente, essa questão da verdade, da mentira, etc., é um paradoxo que foi produzido. O professor Jorge Colli, se eu me perdoe, mais uma relação erudita, né? O professor Jorge Colli, falando sobre o nascimento da filosofia, ele diz que os gregos, né, gostavam de enigmas, eles jogavam enigmas uns para os outros. E tinha grego que morria, porque ficava com vergonha de não conseguir resolver o enigma. O enigma da esfinge é um deles, né? De Édipo, né? Então, esses paradoxos são produto da inteligência, são produtos da cultura. E essa história, todo homem é mentiroso, isto é uma verdade, isso tem, inclusive, marca de Stilpão. Está presente no Dom Quixote, né, a Ilha da Baratária, etc. Quer dizer, efetivamente, nós temos essa coisa que aparece tão espontâneo, né, essas brincadeiras que nós fazemos, elas têm uma história no espírito humano. Elas foram produzidas pelo engenho humano, né? Isso quer dizer essa luta ao redor do enigma, né, da existência, da verdade, da beleza, do bem, etc. E aí, Roberto, não é uma pergunta que nós estamos terminando, mas é uma afirmação mandada pelo Matheus Valarini, de Piracicaba, que ele diz o seguinte: o que continua movendo a filosofia nessa incessante busca pela verdade, visto que não existe verdade absoluta e o homem nunca poderá responder à maioria das questões que o inquietam. Uma das questões que nós não vamos responder é essa, Matheus, né? Porque nós estamos terminando a nossa conversa hoje, na noite de hoje, sobre a verdade nos nossos diálogos impertinentes. Nós lidamos hoje com esse tema a partir da contribuição do Roberto Romano, filósofo, professor titular do Departamento de Filosofia da Unicamp, assessor do CNPq
e da FAPESP, e que também é autor de vários livros no nosso país. Conversando com ele, o Ronaldo Rogério de Freitas Moral, que é um dos maiores cientistas do nosso país, é considerado o maior astrônomo brasileiro, e que é um grande pesquisador, produtor de muitas obras nessa área, da astronomia principalmente, e é o idealizador e fundador do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Este foi o nosso último diálogo em 1996. No entanto, convido a todas e todos para assistirem a série Diálogos Impertinentes 1997, no próximo ano, tratando de temas como a sexualidade, a pátria, o ciúme, a violência, etc. Nós agradecemos a todas e todos a audiência e esperamos encontrarmos novamente no próximo ano. Até mais e obrigado.